É o livro mesmo de hoje, Palavras de Vida Eterna, item 45, com o tema No Sustento da Paz. E logo de início traz a palavra: vivei em paz um com os outros. Paulo, Tessalonicenses 5, capítulo 13, item 13. E ali nesse trecho ele traz uma palavra seguindo dessa forma: tenhamos-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz um com os outros. E é o que tenhais em grande estima e amor, por causa de suas obras. Tende paz entre vós. Daí ele já traz naqueles ensinamentos desse Novo Testamento a importância de adquirirmos a paz e essa compreensão de toda essa ternura, dessa simplicidade da própria palavra, nessa busca constante. E aí nesse texto ele vai estar trazendo várias informações que constam dessa verdadeira importância da paz. Costumamos referir-nos à guerra qual se ela fosse um fenômeno da teratologia política, exclusivamente atribuível aos desmandos de ditadores cruéis, quando todos somos intimados pela vida ao sustento da paz. Quando a gente comenta sobre guerra, normalmente colocamos isso como sendo algo sempre distante dos nossos próprios fatos. Porém, somos sempre interligados a esses processos, ou mesmo fazemos parte disso, tanto diretamente quanto indiretamente. Somos participantes dessa linhagem. Então temos que ter a responsabilidade ao falar sobre a palavra guerra. Classificamos a guerra como algo sempre monstruoso, através de ameaças que provocam uma perturbação no desenvolvimento humano, pois geram um retrocesso ao passado. Vamos imaginar que hoje, nesse século que nós estamos, identificamos ainda as guerras acontecendo, tanto guerras gerais quanto guerras de pensamentos. E mesmo assim, houve todo esse retrocesso. Como seres humanos, nós não chegamos a evoluir por completo, porque estamos vivendo coisas lá que foram muito antigas. Além de sempre, estamos sempre dispostos a apontar um dedo para quem são os culpados. Mas o que estamos fazendo diante disso? É a grande pergunta. Porque também quantas guerras internas fazemos em nós mesmos, através dos nossos próprios pensamentos. E essas guerras automaticamente com os nossos amigos, com os nossos próximos. Normalmente iniciamos esse processo de julgamento, como se fôssemos sábios de tudo e até perfeitos em todas as atitudes e em pensamentos, principalmente nos nossos próprios pensamentos. E se analisarmos que mediunicamente existe uma força no pensamento, imaginemos que existe essa força que mantém esse planeta, que mantém essa sintonia entre os espíritos. O que são essas formas de comunicação que eles utilizam? E é nesse momento, é nessa hora que estamos aqui em orações, que estamos aqui defendendo essa palavra paz, que estamos sustentando e gerando contra esse oposto, que seriam as pessoas ou todas as outras pessoas que desejam prejudicar o próximo, que não tem esse olhar de amor perante a todos. Todos agimos uns sobre os outros, e ainda que a nossa influência pessoal se nos figure insignificante, ela não é menos viva na preservação da harmonia geral. Explicando um pouquinho, todos nós somos cercados de influências externas, pois vivemos em comunidade, vivemos fraternalmente num contexto social, e aprendemos o quanto isso é importante para a nossa vida, para compreender sobre os nossos papéis como seres humanos e perceber as diferenças em cada um para poder conviver, respeitar sempre o individualismo de cada um. Agora devemos pensar o quanto eu dou de exemplo para alguém, através dos nossos próprios atos, nossas condutas, e quanto temos que nos manter em equilíbrio para semear essa paz. Estar em harmonia com tudo e com todos, para não gerar discórdias, favoritismo, desigualdade e desunião. A floresta é um espetáculo imponente da natureza, mas não se agigantou sem o concurso de sementes pequeninas. Esse trecho eu achei bem interessante porque dá para retratar
várias informações. Vamos observar um pouco a natureza. Ela mesma nos mostra todas as suas fases, as suas próprias estações de ano, os obstáculos que elas foram obrigadas a enfrentar durante todos esses processos, os desafios, sem saber se elas conseguiriam resistir às mudanças de temperatura, às mudanças climáticas. Enfim, olha a quantidade de obstáculos que elas precisam para poder gerar a beleza visual a que todos nós admiramos, para que ela pudesse florir, tornar-se viva e reluzente, contribuindo sempre para o nosso plano maior. Ela tem a importância de nos gerar o nosso oxigênio, ela tem a importância de gerar vida nesse planeta Terra. E nós, o que fazemos ao ser comparados como uma floresta? Será que pensamos em plantar essas sementes da sabedoria, da tolerância, da paciência e da compreensão? Vamos pensar que tudo tem um princípio, tem um início. É preciso construir um alicerce firme e forte, seguro principalmente através das bases morais. Dando continuidade, o texto traz: nossa deficiência de análise quanto à contribuição individual no equilíbrio comum nasce, via de regra, da aflição doentia com que aguardamos ansiosamente os resultados de nossas ações, sequiosos de destaque pessoal no mediatismo da Terra. Isso faz com que procedamos à maneira de alguém que se decidisse a levantar uma casa com total menosprezo pelas pedras, tijolos, parafusos e vigas, aparentemente sem importância, quando isoladamente considerados mais indispensáveis à construção. Nós, seres humanos pensamos que possuímos os nossos princípios. Esses princípios talvez até que levamos até para o lado do egoísmo, que é aquele desejo constante em realizar tudo através das nossas próprias vontades. Juntamente com isso caminha a ansiedade e a pressa. Isso faz com que não olhemos para as etapas da vida. Não admiremos cada processo, cada parte. Não nos importamos com a caminhada e destacamos só os méritos, só as conquistas dos resultados gerais. Como foi dado, por exemplo, sobre a casa, sem pensar em todas as etapas dessa construção. Será que todos nós contribuímos de uma forma onde todos permanecemos nesse equilíbrio interno e através desse meio em qual vivemos? Exemplo, na nossa família, com os nossos amigos, no trabalho, nos relacionamentos, com os filhos. Enfim, automaticamente nós temos sempre esse imediatismo nos desejos terrenos. Será que pensamos, para fazer uma analogia, que eu achei até interessante sobre a casa, o que seria a nossa própria construção, como princípios, valores e ensinamentos? Nosso sistema interno, como se fossem as paredes de uma casa, tubos, fiações, fios elétricos, a parte estética, a nossa imagem externa para o mundo. Eu achei interessante que a gente pode até trazer uma ideia diante disso, onde a gente pode imaginar que nosso sistema nervoso, nossas veias, elas poderiam ser os fios para uma construção. As nossas tubulações, elas poderiam ser os nossos ossos. A chave geral elétrica, ela seria o nosso cérebro. O bombeamento do nosso coração seria o funcionamento geral dessa casa. A parte física do nosso corpo, como a beleza externa de nossa casa, enfim, o que fazemos para deixar sempre em ordem e o que fazemos também para manter o nosso corpo em ordem. Será que fazemos a nossa faxina correta? Será que fazemos a nossa limpeza? Será que pensamos corretamente sobre tudo isso? Uma casa, ela precisa da manutenção, uma casa, ela precisa da limpeza, uma casa, ela precisa de toda essa transformação. E nós, também será que não precisamos dessa mesma forma sendo uma casa? Esse trecho eu achei bem interessante porque ele retrata exatamente esse cuidado a qual teremos que ter sempre com os nossos próprios pensamentos. Habituamos-nos frequentemente a maldizer o irmão que se fez delinquente, como absoluta descaridade para com a debilitação de caráter a que chegou, depois de um longo processo obsessivo que lhe corroeu a resistência moral.
quase sempre após fugirmos da providência fraterna ou da simples conservação esclarecedora, capazes de induzi-la à vitória sobre as tentações que o levaram à falta consumada. Temos sempre o hábito e o processo de criticar, encontrar os defeitos no próximo, criticar as atitudes do outro sem pensar o que levou a agir daquela forma. Qual foi a sua história de vida? A famosa palavra empatia, que se usa hoje com muita frequência, um olhar com compaixão, ou seja, se colocar no lugar do outro diante dos fatos. Ao falar sobre esse processo, que ali é colocado no texto, o processo obsessivo, ou seja, aquele que porventura se distanciou moralmente dos verdadeiros princípios do amor e da caridade, ele entrou num círculo vicioso de pensamentos. E será que em algum momento nós também não entramos? Nós não passamos por alguma fase em que esses pensamentos também circularam perante os nossos comandos e tiraram a gente do nosso maior foco, que seríamos estar ligados a essa virtude aí de ensinamentos perante Deus? Temos sempre esse hábito, então, de criticarmos o outro, mas é o momento de se colocarmos na vida do outro e perceber também o que o está levando a certas atitudes. Liberamos reclamações contra o estridor de buzinas na via pública e não nos pejamos de maneiras violentas que abalam os nervos de quem nos ouve. Criticamos, por exemplo, no trânsito, o som, o barulho. Criticamos o som das músicas das outras pessoas, os barulhos em gerais de tudo que ocorre à nossa volta, pois tudo alegamos que tiram a nossa paz. Partimos do princípio que ao tirarmos a nossa paz, também estamos sendo egoístas, porque estamos pensando apenas em nós mesmos. Porém, será que nós também não fazemos algo que tira a paz ou que incomoda o próximo? Algo que prejudica a paz desse outro? Até o momento em que falamos mal de alguém, estamos proliferando exatamente esses pensamentos. No momento em que a gente desconta o nosso emocional, que está abalado, em cima de uma outra pessoa, também estamos agindo da mesma forma. Estamos entrando nesse processo de reclamações. E será que tudo isso é correto? Será que esse limite, aonde está o limite dessas ações todas? Partindo sempre do princípio que todos somos convidados, todos somos chamados à edificação da paz, que, aliás, prescinde de qualquer impulso vinculado às atividades de guerra e que, paradoxalmente, depende da nossa luta por melhorarmos e nos educarmos, de vez que paz não é inércia, e sim esforço, devotamento, trabalho e vigilância, incessantes a serviço do bem. Ou seja, todos nós somos convidados a praticar a paz, proliferar essa paz, independente da prática do outro, tendo a certeza de que somos irmãos perante ao Pai, perante ao Pai Celestial. Precisamos sempre estar melhorando, evoluindo moralmente, nos educarmos em atitudes e em pensamentos. E é esse esforço diário e constante que faz com que pratiquemos a paz, pratiquemos o bem. Servir ao bem de todas as formas, conosco e com os outros. Ou seja, estar sempre percebendo a importância do nosso grande papel. Nenhum de nós está dispensado de auxiliar-lhe a defesa e a sustentação, porquanto muitas vezes a tranquilidade coletiva já suspensa de um minuto de tolerância, de um gesto, de uma frase, de um olhar. Coletivamente, devemos contribuir, auxiliando e mantendo a integridade de paz, fazendo parte desse planeta todo como sementes que brotam. Somos nós que precisamos ter a tolerância e ter a paciência. Nós temos esse direito de colocar como responsáveis por essa paz. Estarmos ali diante do próximo. Não te digas, pois, inabilitado a contribuir na paz do mundo, se não admites o poder e o valor dos recursos chamados menores no engrandecimento da vida. Faze um palácio diante de vigorosa central elétrica.
e procura dotá-lo de luz e força sem a tomada. Veja o papel importante, ele traz até como uma forma de percebermos o que seria esse palácio, essa construção. Nós precisamos compreender que possuímos todos os valores para transmitir a paz. E que por perto podemos transmitir a calma, a paciência, irradiar o amor e a alegria, e principalmente todas as virtudes observadas nos ensinamentos que foram passados por Cristo. Não admitimos ser um palácio, mais uma analogia que o texto foi colocado, ser algo superior e perfeito. Ou seja, construir algo grandioso, sem os conceitos da humanidade. Nós precisamos sim ser humildes, estarmos ali preocupando com tudo que está à nossa volta. Devemos ter dentro de nós a luz para brilhar, uma luz que transcende, uma luz pura, branda, uma luz que ilumina a vida e que necessita de nosso esforço, da nossa reforma íntima diária, cultivando sempre todos os ensinamentos que já foram passados. Nós já tivemos ali e trazemos sempre muitas informações a respeito do nosso grande papel diante da vida, onde nós devemos amar todas as almas que nos rodeiam, pois no final o planeta só será regido em amor. Então nós devemos perceber o nosso verdadeiro papel diante de tudo. É interessante que a palavra paz em si, ela vem de tantos anos, né, e de tantos conhecimentos, e existem tantas interpretações que trazem e reforçam essa palavra. Então, assim, nós estamos sempre cercados por essa informação, como sendo até um alerta para que a gente perceba o que devemos fazer diante de tudo isso. Primeiramente, precisamos buscar a nossa paz interior. E a partir daquele momento que nós encontrarmos essa paz, aí sim, temos a capacidade de transmiti-la para o mundo em geral. Eu fui em busca de alguns livros em gerais e trouxe alguns trechos, como, por exemplo, no livro Sinal Verde, do Espírito André Luiz, pelo Francisco Cândido Xavier, que ele traz na página 61, no item 25, o tema preocupações. E ali ele traz apenas um trecho falando: trabalhe antes, durante e depois de qualquer crise, e o trabalho garantirá a sua paz. Nesse trecho ele traz exatamente o nosso grande papel de semeadores, ou seja, o nosso papel em trabalhar, em construir, em evoluir. Estarmos fazendo esse esforço constante para que a gente consiga seguir corretamente. Vamos pensar ali, Jesus, o quanto ele passou por tantas dificuldades, e mesmo assim ele teve o foco, ele teve a determinação de que aquilo era só um aprendizado naquele momento, e que dali ele teria algo maior para apresentar a todos. Então nós temos a missão de trabalharmos constantemente ao lado dele, como irmãos, como responsáveis por estar ajudando sempre a nossa evolução e o próximo. No livro também Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, ele traz: bem-aventurados mansos e pacíficos, no item injúrias e violências. No item 2 nós temos o seguinte: bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus, versículo 9. Ele retrata que quando a lei do amor e a caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo, os pacíficos e os fracos não sofrerão com os violentos e os mais fortes. Será a promessa de um mundo mais feliz. Entende que todos nós estamos nesse processo de regeneração. Estamos passando por um processo de mudança. E automaticamente são essas mudanças que fazem com que ocorra a nossa evolução. O nosso pensamento ele amplia diante de tudo isso. Precisamos, a alguns momentos, nos afastarmos desse plano terrestre, desse plano material, e olharmos, como dizem, com o terceiro olho ou com o quarto, enfim. Devemos olhar de uma outra forma e observarmos o que está acontecendo. Qual é o nosso verdadeiro papel, o que nós deveríamos fazer para mudar. E aí sim, vamos estar observando de fora o que devemos fazer. Vamos pensar como se fôssemos umas pombas ou uns pássaros, que eles estão lá no alto. Nós devemos de vez em quando fazer esse mesmo processo
Afastarmos do problema, afastarmos do obstáculo que estamos passando e olharmos com outro olhar e perceber o que é que isso está nos trazendo. Qual é a ideia geral disso? Eu trouxe alguns textos também, algumas palavras que traz. A paz no mundo deve ser construída na atitude de cada um. É no individual que começa a paz coletiva. Percebam que o quanto é importante que nós encontremos essa paz. A partir do momento que estivermos em paz, vamos conseguir amplificar isso. Vamos levar para o coletivo, através dos nossos próprios pensamentos. É uma questão de sintonia. A melhor conquista da vida é estar em paz. Muitos buscam a paz a vida toda, sem imaginar que em determinados momentos eles passaram por ela e que eles encontraram essa paz interior. Por viver apenas na busca constante de mudanças, não percebeu. Em algum momento eles tiveram essa paz, encontraram essa tranquilidade dentro de si. Eu trouxe também sobre alguns outros trechos de livros. No livro, por exemplo, Bem Viver, que um médium psicografou a palavra paz na terra, aqueles que servem os ensinamentos do Mestre, porque deles colherão a alegria em servir. Veja a quantidade de palavras e de informações que trazem a respeito da paz, reforçando exatamente o que nós devemos sempre. Precisamos sempre amar o próximo como a si mesmo, fazer aos outros como queríamos que nos fizessem. Vem a expansão automaticamente nesse ponto da caridade, de fazer os outros o que desejamos para si mesmos. É uma troca da benevolência, do devotamento, onde a gente consegue ter mais indulgência. Ou seja, tudo leva a destruir o egoísmo. Um dos males que acaba prejudicando, sim, e acaba ocorrendo as discórdias, os desentendimentos. Então é isso que nós devemos combater. Quando os homens eles se tornarem, na sua forma de conduta, como bases das suas próprias instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar a paz e a justiça entre eles. Não haverá mais os ódios nem dimensões, mas a união, a concórdia, a mútua benevolente. Isso o Evangelho trouxe. No capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo, ou seja, um dos maiores mandamentos. Então veja a importância que nós devemos para poder entrar naquele processo coletivo da paz, olharmos com outros olhos quem está ao nosso lado e percebermos as diferenças que ocorrem, porque todos nós temos a nossa individualidade. Todos nós possuímos algo diferente. E é isso que nos caracteriza. É isso que faz com que um aprenda um pouco sobre o outro. É dessa forma que nós caminhemos para essa busca constante da paz. Eu trouxe também algumas imagens quando, por exemplo, quando o coração está cheio de amor, a alma se enche de paz. O que é esse amor? Será que é um amor externo ou é um amor próprio? É aprender a amar a si mesmo. Amar o próximo é amplificar esse amor. A palavra paz em si, ela traz que é um estado de calmaria, de harmonia, de concordância e de tranquilidade, de calma. Veja os valores que nós precisamos ter para seguirmos em paz. É uma ausência da guerra ou do conflito. É a anulação das hostilidades entre as nações, normalizando, normalmente, estabelecida por acordos de amizade. Gandhi mesmo dizia, não existe caminho para a paz é o caminho. Enfim, são várias vezes a palavra paz cercando todos nós, diante de tudo. E mesmo assim, os ensinamentos ainda não ficam intrínsecos em cada um, porque sempre ocorrem os deslizes. Eu peguei o livro O Médico Jesus, do José Carlos de Lucas, que ele traz o tema Fique em Paz. E ali ele reforça na questão da saúde, onde ele traz, por exemplo, que para recuperar a saúde,
Convença-lhe logo de que você precisa se sentir em paz. Em paz. Isto é, precisa estar reconciliado consigo mesmo, pouco importando os tropeços. Faze-se da culpa, da autocondenação, não praticar o mal e o auto-perdão. Ou seja, até no livro Médico Jesus traz que para podermos combater os nossos males de doenças, precisamos procurar essa paz interior, sentir essa paz. Precisamos reconciliarmos com nós mesmos, com os nossos próprios pensamentos, o qual nos geram sempre essa discórdia interna. Trouxe também no livro Vinha de Luz, Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, no capítulo Tranquilidade. João, capítulo 16, versículo 33. Tenho-vos disto, isto, para que em mim tenhais paz. E Jesus, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Aprendizes do Evangelho aguardam a paz, onde a calma, reinante, nada significa além do estacionamento por vezes deleitosos. Nessa terra, é indispensável renovar-se a concepção de paz. Na mente do homem precisa ajustar a missão de cumprir a obra divina. Conservar-se a paz em Cristo. Não é deter a paz no mundo, é encontrar bênçãos nas obrigações diárias e sentir a serenidade internamente. Jesus ele falou da paz. Ou seja, no item do João, capítulo 14, versículo 27. Mas o desejo dele não é que os apóstolos tenham paz simplesmente, mas que eles tenham a paz dele mesmo. Por isso, deixo-vos a paz, a minha paz. A paz que habita em Cristo. E não estamos falando de uma paz com significados que conheçam-as, e sim a paz em Cristo. Nós devemos sim elevar os nossos pensamentos para isso, para esse encontro dessa paz. É importante a gente lembrar que há um tempo atrás estávamos na pandemia, com isolamento total entre todos, e aí automaticamente foi um momento nosso de reflexão e de compreender quem nós somos. Foi naquela hora que nós identificamos o que é que nos tiram a paz e como buscarmos o nosso equilíbrio. Foi ali que nós encontramos tudo o que era necessário para que hoje voltemos à vida de uma outra forma, com um novo olhar. Perceba o ensinamento que foi nos passado exatamente para isso, para que a gente consiga visualizar de uma outra forma a vida. Ou seja, o nosso planeta sempre está nos alertando de tudo, ou através da natureza, como foi dito no texto, através da nossa própria casa, nossa casa espiritual, a casa espiritual através do nosso Evangelho. Tivemos o ensinamento do Evangelho no lar, que traz essa conduta de percebermos o equilíbrio que precisamos mantermos nessa sintonia. Então, buscamos sempre os princípios de que nós estamos em paz. Porque assim, nós não podemos contaminar os outros de uma forma errada, e sim contribuir com a paz perante os outros. Podemos transmitir essa paz, levando uma luz para todos os outros, levando a tranquilidade e a calma. Devemos pensar que o homem, ele é herdeiro do próprio homem. Nós trazemos a herança. E se nós trazemos essa herança, quem são os nossos irmãos? Como são esses nossos irmãos? Se o homem é herdeiro do próprio homem, o que nós fazemos ficará daqui para frente também como uma herança. E é isso que nós devemos pensar, a nossa responsabilidade diante de tudo isso. O que nós podemos fazer para mudar o hoje e o agora. Já estamos fazendo, porque nós já estamos no encontro aqui, exatamente falando sobre a palavra, sobre todos os ensinamentos. Mas agora é o momento, sim, de darmos continuidade a tudo isso com o qual nós aprendemos. Não devemos mais pensar nas críticas e nas violências. Estaremos destruindo nós mesmos, enquanto se estivermos em paz interior, estaremos influenciando os outros próximos. E também se entendermos que não nossos próprios irmãos somos como nós somos, estaremos sentindo a paz reinar em nós mesmos. Seremos multiplicadores dessa paz, educadores
dessa paz. Discípulos como pacificadores. E esse é o nosso papel como discípulo, como semeadores dessa paz. Tem um trecho que eu gostaria que depois até vocês, se pudessem pesquisar, do livro aqui de Pão Nosso, no capítulo 65, que fala: tenhamos a paz. Se não é possível respirar num clima de paz perfeita entre as criaturas, em face da ignorância e da belicosidade que permaneiam na estrada humana, é razoável procurar o aprendiz à serenidade interior, diante dos conflitos que buscam envolvê-los a cada instante. Cada mente encarnada constitui extenso núcleo de governo espiritual, subordinado agora a justas limitações, servido por várias potências trazidas nos sentidos e percepções. Nós temos dentro de nós esse núcleo que nos governa. Nós podemos fazer as próprias mudanças. E para isso, porém, é necessário que os irmãos em humanidade mais velhos, na experiência e no conhecimento, aprendam a ter a paz consigo. Educar a visão, a audição, o gosto, os ímpetos, representa a base primordial do pacifismo edificante. Percebam que nós precisamos olhar com os outros olhos o mundo. Percebemos tudo que está à nossa volta. E geralmente ouvimos, vemos e sentimos conforme nossas inclinações e não segundo a realidade essencial. Registramos certas informações longe da boa intenção e que foram inicialmente vazadas, e sim de acordo com as nossas perturbações internas. Anotamos situações e paisagens como a luz ou como a treva que nos observa a inteligência. Sentimos com a reflexão ou com o caos e instalamos o nosso próprio entendimento. Eis porque, enquanto não seja possível, passamos serenidade em torno de nossos passos, ante aos conflitos da esfera e que nos achamos. Sem a calma, é impossível observar e trabalhar para o bem. Sem a paz dentro de nós, jamais alcançaremos os círculos da paz verdadeira. Percebam que o quanto nós precisamos ter e buscar a nossa própria paz. Foram vários ensinamentos que foram apresentados, enfim, desde Emmanuel até todas as palavras que vieram hoje aqui nesse trabalho. Nós percebemos assim o quanto temos muito a fazer ainda e o quanto precisamos observar qual é o nosso verdadeiro papel diante desse planeta, diante desse mundo, diante de nossos amigos, diante desse universo todo. Eu gostaria só de deixar um pouquinho mais a palavra paz, e é essa palavra que deve reforçar e entrar na nossa mente e nos nossos pensamentos. Agradeço aí pela atenção de todos. Agradeço pelo nosso encontro, por essa família Joana aí que a cada momento cresce um pouco mais e que se expande da melhor forma. Obrigado.